significa apenas que o PSD começou esta lei com um determinado propósito e que, algures com medo, durante este processo, decidiu aproximar-se do Partido Socialista e esquecer as bandeiras com que teve os votos. É preciso não esquecermos isto. Todos nós fomos a votos no dia 18 de maio. E no dia 18 de maio, o Chega e o PSD tinham propostas claras sobre esta matéria. Propostas e ideias, que inclusive eu tive a oportunidade de debater com o Sr. Primeiro-Ministro. E uma delas era que quem comete crimes sendo nacional deve perder a nacionalidade. O PSD não está a honrar esse compromisso. Mas significa mais, que o PSD decidiu aproximar-se do PS e trair o seu eleitorado, atenção, numa área fundamental, que é a questão da nacionalidade. E será também o alargamento das situações em que pode haver a perda da nacionalidade em função de comportamentos graves, muito graves, nomeadamente de natureza criminal. Estes serão 3 eixos que não são os únicos, mas nesta ocasião são aqueles que eu destacaria como essenciais. Repito, nas próximas semanas nós tomaremos essa decisão e será enviada naturalmente à Assembleia da República. Quinto e última grande alteração proposta na Lei da Nacionalidade, a introdução de um mecanismo de perda de nacionalidade apenas a cidadãos naturalizados, não a portugueses de cidadania originária, e que sejam naturalizados há menos tempo, se quiserem, onde a ligação de nacionalidade e a existência de nacionalidade existe há menos tempo. Sempre como sanção acessória, sempre decretada por um juiz, na sequência de um processo, sempre com juízo casuístico da gravidade e das circunstâncias e para crimes de elevada gravidade, não apenas em abstrato, mas também no caso concreto, ou seja, em que o juiz penal tenha decretado prisão efetiva igual ou superior a 5 anos. Num leque de crimes, que tem também os crimes contra o Estado, como a espionagem, o terrorismo, a traição, mas também crimes graves contra as pessoas. Dar exemplos: homicídio, violação, ofensas muito graves à integridade física, situações de extrema violência, agressividade contra pessoas e a sua liberdade em território nacional. Era importante que hoje deixássemos claro isto. Durante as últimas 2 madrugadas, porque foi mesmo assim, durante as últimas 2 madrugadas, nós tivemos que acompanhar, noite dentro, um processo de negociação e de acompanhamento da Lei da Nacionalidade por parte dos nossos deputados, em especial dos nossos deputados da primeira Comissão, que estão a coordenar este trabalho da Lei da Nacionalidade, e não se chegou ainda, pelo menos até à minha entrada para esta reunião, mas teria sempre que ser dado o aval da liderança parlamentar, a um consenso sobre a Lei da Nacionalidade. Como disse ontem, o Partido Social Democrata entendeu, tanto quanto sei, durante a última noite, que as exigências que o Chega colocava em cima da mesa para esta legislação sobre a Lei da Nacionalidade eram, mas o PSD o confirmará, excessivas e, em alguns casos, havia riscos, na perspectiva do PSD, de inconstitucionalidades. Estamos a falar de quê? Estamos a falar da perda da nacionalidade por força do cometimento de crimes, como é o caso de crimes de terrorismo e de homicídio. Nós entendemos que quem comete crimes de homicídio e terrorismo deve perder a nacionalidade portuguesa. O PSD acha que isso não deve acontecer. Ou não deve acontecer, pelo menos de forma automática. Este é um ponto de divergência. E é um ponto de divergência que nós não vamos abdicar. Portanto, vamos levar a nossa proposta à votação, a menos que o PSD aceite aqui alguma cedência. Repare, nós não podemos aproximar-se deste espírito desta norma. Qual é o espírito desta norma? É que quem chegando a Portugal, não sendo português, obtendo a nacionalidade portuguesa, portanto não a tem originariamente, obtém, e comete um crime de terrorismo ou de homicídio, não me faz sentido nenhum que continue português. Ou de violação, não me faz sentido nenhum. E portanto isto é uma questão de bom senso. Se houvesse um referendo sobre isto, como eu disse ontem, acho que 99% das pessoas concordava com isto. Portanto isto é uma questão de bom senso. A outra questão... que essa questão pode ter alguns problemas de constituição. Mas o PSD já aceitou isto na questão dos estrangeiros. Portanto, eu não percebo... Quer dizer, se nós podemos expulsar pessoas que cometem crimes, porque é que elas não perdem a nacionalidade se cometer crimes? É o mesmo que os apoios sociais. Outro dos pontos que está a criar entropias na negociação é o PSD não aceitar que quem pede a nacionalidade não esteja dependente de apoios sociais.
dizendo que isto cria uma distinção entre as pessoas que estão a pedir a nacionalidade. Vamos lá ver, nós queremos mais pobres em Portugal e mais subsídio-dependentes do que aqueles que já temos. Quer dizer, não faz sentido nenhum que quem venha pedir a nacionalidade não tenha o mínimo de meios para estar em Portugal e ser português. É verdade, podem dizer assim, mas ser português é uma questão material. Não é uma questão material, não é isso que se trata. É que nós temos que proteger o nosso território e a nossa nação de criar mais dificuldades ao país do ponto de vista económico, social e criminal. Portanto, uma das nossas exigências está a ser que quem pede nacionalidade não esteja dependente, no momento do pedido de nacionalidade, de apoios sociais. Como, aliás, já temos na lei de estrangeiros. Na lei de estrangeiros, quem pede residência não pode estar dependente de apoios sociais. Então, qual é o sentido em que a pessoa pode pedir para pedir residência não pode estar dependente de apoios, mas para pedir nacionalidade pode estar dependente de apoios? Que sentido é que isto faz? Isto é uma questão de pensar um bocadinho, é como dizer, basta pensar um pouco. Portanto, é isto que está a criar entropias. Eu gostava de vos anunciar e de vos dizer aqui que já chegámos a um entendimento, mas infelizmente nas últimas 2 madrugadas isso não foi possível. Sei que houve uma aproximação entre o PSD e o PS para contornar estas exigências da parte do Chega, mas senhores, façam como entenderem. Há questões que para nós são decisivas, não? Chega o PSD e o PS chegarem a Não é uma questão de ser tranquilo, nós temos valores que não abdicamos e este é um deles. Nós já abdicámos em muita coisa e já aceitámos. Nesta questão Repare, questões de prazos que foram colocadas pelo PSD e que nós aceitámos, questões de molduras penais que foram colocadas e nós aceitámos, questões, olha, do teste de língua portuguesa e de cultura, o PSD colocou algumas questões, o Chega também as aceitou, houve várias questões de aproximação. Agora, há pontos que para nós são fundamentais e este é um deles. Quer dizer, um terrorista não pode continuar a ter nacionalidade portuguesa. Isso parece uma evidência, até porque é um crime contra o Estado. Não é? Por isso parece uma evidência. A aproximação que o PSD e o CDS estão a fazer às propostas do PS e também já algumas cedências da parte do PS inviabiliza o apoio do Chega, um entendimento com o Chega? Não tem nada a ver com isso. Nós não fazemos birras políticas, isso é com o PS e com o PSD. Aqui a questão é mesmo de valores. É mesmo a questão de que há matérias que podem ser trabalhadas. A política é a arte do possível, Mas não é? considera que esta pode ser uma lei aprovada a 3, digamos assim? Se houver aqui boa vontade da parte do Governo, acho que pode. Senão, não pode. Quer dizer, se querem uma lei da nacionalidade para manter as coisas praticamente como estão, então não vale a pena mexermos na lei da nacionalidade. Para ser tem que ser a sério. E o ser a sério, deixa-me só dizer isto, o ser a sério aqui tem que ser quem comete crimes perde a nacionalidade portuguesa. Há pessoas que dizem assim, bom, mas então, porquê é que não torna isso não automático? Ou seja, não seria uma sanção derivada diretamente da lei. Agora pensem nisto, significaria que um terrorista no Porto pode ficar com a nacionalidade e um em Lisboa pode perder a nacionalidade, dependendo do tribunal que aprecia a situação. Acha que isto faz algum sentido? Não faz. E, portanto, há aqui questões de bom senso e de valor fundamental que eu acho que nós temos que ser exigentes. A outra questão tem a ver com os apoios sociais que eu dizia à sua colega. Portanto, se estes 2 aspectos, ou 3, que têm que ver com isto, um último aspecto, eu sei que tem uma questão, mas deixem-me dizer-vos outro que também está a gerar dificuldades. A obtenção fraudulenta da nacionalidade. Para nós, se alguém obtém a nacionalidade de forma fraudulenta, exemplo, obteve a nacionalidade com documentos falsos. É nula. Só que para a proposta do Governo, ao fim de 10 anos, se não for declarada nula, mantém-se válida. Então quer dizer, um tipo que está há 10 anos cá, mas obteve a nacionalidade de forma fraudulenta, fica português só porque ninguém descobriu. E o outro, se alguém descobrir aos 8 anos, perde a nacionalidade. Quer dizer, isto é o tipo de coisas que não cabe na cabeça de ninguém. Então nós não podemos aceitar isto de mão beijada nem com o espírito leve. Isto é uma questão séria e que tem questões que são lógicas, nem são questões sequer muito doutrinárias, são lógicas. Eu queria só perguntar-lhe aqui, relativamente à questão da sanção automática. O Chega, a determinado momento, aliás, ao dia de hoje ainda, que eu acabei de ver aqui na página do Parlamento, na alteração ao próprio projeto de lei prevê a sanção automática da sanção com pena acessória decretada por um juiz, ou seja, queria perceber o que é que mudou, tendo em conta que essa proposta ainda está aqui. Foi isso, foi. De facto, amanhã, quando for discutido o vosso projeto. E, independentemente de tudo isso, perceber, tal como está o aditamento proposto pelo PSD, como é que se posiciona em relação ao projeto do PSD, como é que votaria? Abstém-se? Se não houver nenhum entendimento, nestes valores fundamentais, como estava a dizer, o Chega não viabilizará a lei da nacionalidade. Por entender que essa é igual, para nós é a mesma coisa. Se não forem acautelados estes valores, o Chega não viabilizará. Sei que as negociações continuarão hoje, noite dentro, e que esperamos que estes valores possam ser acautelados, mas até ao momento não consigo dizer muito mais. O que é que representa para o Chega se o PSD chegar a acordo com outros partidos? Não significa apenas que o PSD começou esta lei com um determinado propósito e que, algures com medo
durante este processo, decidiu aproximar-se do Partido Socialista e esquecer as bandeiras com que teve os votos. É preciso não esquecermos isto. Todos nós fomos a votos no dia 18 de maio. E no dia 18 de maio, o Chega e o PSD tinham propostas claras sobre esta matéria. Propostas e ideias, que inclusive eu tive a oportunidade de debater com o Sr. Primeiro-Ministro. E uma delas era que quem comete crimes sendo nacional deve perder a nacionalidade. O PSD não está a honrar esse compromisso que teve com os eleitores no dia 18. Como que assumimos perante o país de que iríamos combater as obtenções de fraudulentas, quer de subsídios, quer de nacionalidade. Ora, se continuamos a dizer que as pessoas que não forem apanhadas em 10 anos mantêm a nacionalidade, mesmo que seja demonstrado que obtiveram a nacionalidade de forma fraudulenta, isso é defraudar os eleitores. Isto é de fraude ao voto. E, portanto, nós não podemos pactuar com isso. Isso significa que, nesse caso, a lei não terá da nossa parte essas condições. Mas significa mais, que o PSD decidiu aproximar-se do PS e trair o seu eleitorado, atenção, numa área fundamental, que é a questão da nacionalidade. A questão da nacionalidade é uma questão muito relevante para todos aqueles que veem a pátria como uma questão relevante, porque é a atribuição maior do símbolo de unidade, de conexão entre a pessoa e o país. Se isto é traído, tudo pode ser traído. Portanto, isto é uma traição do PSD ao seu eleitorado, se acontecer nestes termos. Eu ainda tenho esperança que durante a noite de hoje possa haver aproximações. Isto, se não houver entendimento, o Chega não viabiliza, é votar contra. Claro, evidentemente. Eu continuo sem perceber, de facto, o que é que mudou para... E não respondi à sua questão. O que mudou foi simples, é que o PSD assumiu de início uma posição de que iria haver convergência destes valores em questões essenciais como o da sanção, como da obtenção fraudulenta da nacionalidade e como os apoios sociais, e mais uma vez mudou de opinião à última hora e já não quer fazer isso. Portanto, sendo assim, o Chega mantém a coluna daquilo que tinha determinado. Por causa das negociações, o Chega chegou a admitir então um título de pena acessória decretado por decisão judicial, cedendo ao PS, é isso? Agora, como ao PS não, ao PSD. Mas como o PSD agora está o Chega, enfim, a alinhar-se com o PS, já... Não, mas não tem a ver com ser alinhado com o PS ou não. Tem que ver que o acordo é haver uma redação própria em matéria de sanções, e por isso ficava a definição da sanção em caso de cometimento de crimes, e ao mesmo tempo havia uma clareza nos apoios sociais e na obtenção fraudulenta de nacionalidade. O PSD mais uma vez acorda a esse acordo. E portanto, quando é assim, não há acordo. Se você combinar vender a sua camisa, a sua camisola e os seus ténis, e depois a meio lhe disserem que afinal já não querem nem a camisola nem os ténis, não lhe vai dar a camisa, não é? Certo, mas... Está a ver? A camisa é a sanção acessória. A questão da pena acessória era é a camisa. Uma cedência, enfim, era uma cedência ao PSD. Não, a questão, à negociação que existia. Foi a nossa abertura a conseguirmos, dentro do possível, um texto que acautelasse os interesses de todos. E isso, mais uma vez, foi traído pelo PSD. Então, essa a se questão. Se retirar isto, amanhã será votado assim, o PSD pode votar a favor deste ponto e o Chega... vai estar contra o seu... Pode, mas ainda temos muitas horas pela frente. Estamos no início da noite. Vai ser uma noite de negociações? Vai, como tem sido as últimas, tenho acompanhado essas negociações, estão a ser acompanhadas pelas nossas deputadas, pela deputada Cristina Rodrigues e pela deputada Vanessa Barata. Estamos a trabalhar com o PSD, sobretudo, em garantir essa aproximação. Sei que esta tarde houve, ou está a haver, um contacto entre a liderança de bancada também do PSD e este nosso grupo de trabalho. Vamos esperar que até ao dia de amanhã possa haver algum entendimento sobre isto. Ou não, vamos ver. Disse que na reunião da